E eu quero, então, assim, eu vou falar um pouquinho, para receber o Thiago, da minha experiência com o Thiago, né? A apresentação sobre ele mesmo, eu vou deixar para que ele faça, porque ninguém melhor do que ele, né, para conhecer a sua própria história e poder se apresentar. Mas eu vou querer falar um pouquinho sobre a minha experiência com o Thiago. Que vocês, né, quem já foi minha aluna aqui, sabe, assim, o quanto para mim, né, eu vejo assim, que o mais importante é a gente realmente falar da experiência, né? Porque discursos existem milhões, né? Argumentações, ou seja, né, assim, um papo assim mais mental, qualquer pessoa pode falar qualquer coisa, né, de qualquer outra pessoa. E a gente vê muito isso na internet, inclusive, né? E assim, a teoria, o mundo está cheio, né? E eu falo sempre para vocês isso, assim, né? O que vale é a prática e a experiência, o que a gente comprova na experiência, né? Então, nada melhor do que eu vou falar sobre a minha própria experiência, tá? Que é a seguinte, né? Assim como todos vocês lá, desde 2020, quando tudo ficou de ponta cabeça no planeta, né? A gente já tinha aí uma história de 20 anos, né, levando o nosso curso, a formação para os terapeutas, uma pós-graduação já consolidada, já reconhecida, e de repente tudo ficou diferente, né, lá depois que veio a pandemia, a gente saiu do presencial, vocês conhecem essa história que aconteceu com todo mundo, né? Então, ou seja, desde 2020, eu vim buscando esse auxílio, né, de mentores, de pessoas que pudessem ajudar. Assim, ok, como é que eu faço agora, né, com todo esse, vamos dizer assim, essa contribuição, né, já formada para alcançar as pessoas, como é que a gente faz agora para alcançar e atrair as pessoas certas? Porque essa virou a grande questão na internet, né? Assim como vocês também, como terapeutas, eu tenho acompanhado meus alunos, minhas alunas, né, pessoas formadas com a gente, assim, de ter né, todas as ferramentas que vocês conhecem para contribuir com pessoas, né, e estão aí, vamos dizer, buscando soluções, né, nas formas de alcançar as pessoas corretas que mudam tanto a cada ano na internet, né. Então, a gente precisa mesmo de pessoas com verdadeira experiência e profundidade nesse sentido para ajudar. E aí eu vim num histórico de comprar várias mentorias, né, e ter essa assessoria de pessoas renomadas, importantes. Então, lá em 2020, né, até 2022, por uns 2 anos, eu fiquei com a mentoria do Érico Rocha, provavelmente vocês conhecem, é uma pessoa bem, né, famosa no Brasil, milhares de pessoas. Ivete me acompanhou desde aquela época, a gente ralando no curso lá do Érico Rocha, né? E assim, a verdade que eu vou dizer para vocês é que eu pus muito dinheiro que foi pelo ralo, né? E a gente não tinha aquele resultado, como eu via outras pessoas tendo resultado com o Érico Rocha. Só que eram pessoas, assim, que vendiam um bolo, vendiam um boneco costurado, vendiam, né? Quer dizer, coisas assim que não. Ele ensinava pessoas de uma forma genérica, generalista, né? Vamos dizer assim, como que o método para veicular, para comunicar, né, sobre venda de bolo, vai ser o mesmo método para um terapeuta que precisa comunicar com uma outra clientela, com uma outra profundidade, né, e captar essas pessoas. Então, eu tive realmente, assim, essa dor muito grande quando recebi, aprendi muito com ele, tá? Mas a minha dor foi que ele não conhecia e não orientava dentro da especificidade para a nossa área, que é uma área de terapeutas, né? A área das terapias. Depois dele, aí eu também fiz mentoria com o Bruno Rodrigues. Uau. O Bruno Rodrigues já orientava psicólogos, já era bem mais próximo de nós, terapeutas, né? E psicólogos também. Depois do Bruno Rodrigues com o Renato Rosa, que também era mais específico para psicólogos, tá? Então, assim, aí eu já consegui, assim, talvez uma especificidade maior na abordagem, porém, eu senti uma falta de efetividade, de conhecimento para que eu, né, e os outros mentorados tivéssemos o sucesso esperado, tá? E assim, então, agora, né, no momento, eu estou, assim, me deleitando com a mentoria do Thiago Gomes, tá? E assim, a sensação que eu tenho é de um alívio e de um relaxamento, do tipo assim, enfim, eu conheço e recebo orientações ricas de alguém que sabe o que é que eu preciso para alcançar as pessoas certas e atraí-las, entendeu? Como terapeuta, né? Então, assim,
quando eu comecei assim a me deslumbrar com a riqueza que Tiago Gomes traz de conhecimento, de experiência, de entrega, né, de conteúdos para que a gente possa, vamos dizer, se habilitar, se capacitar e fazer, né? Eu falei assim, eu preciso levar isso para os meus alunos, porque vocês sabem, né? Vocês me conhecem. Então, assim, sempre que... É igual os nossos professores na pós-graduação, né? Sempre que eu encontro uma pessoa que realmente tem uma contribuição real, né? Para que a gente possa expandir e aprofundar o nosso trabalho, eu fico louca para trazer isso para os nossos alunos, né? E aí eu encontrei realmente no Tiago, né, assim, uma riqueza de conteúdos unindo inteligência, sensibilidade, generosidade, honestidade. Tiago é uma pessoa muito honesta, por exemplo, nas mentorias e nas aulas dele, ele fala francamente sobre as dificuldades que ele já passou, sabe? Sobre os perrengues e sobre o que ele aprendeu com essa experiência e como ele pode, então, ajudar para que outras pessoas não passem esse sufoco, esse perrengue. E eu vejo muita verdade em tudo que ele traz em cada aula, sabe? Então, eu sou uma pessoa que tenho isso, assim, com muito compromisso com a verdade, né? As coisas que são, assim, meio fake, eu saio fora que eu identifico rápido, né, gente? Então, ou seja, trouxe aqui o Tiago, conversei, hoje nos conhecemos já pessoalmente, já nos demos um grande abraço, né, e pensamos, eu penso até de poder tê-lo também no quadro curricular dos nossos docentes da pós, viu? E aí eu trago ele agora, né, para essa Masterclass, para quem hoje se escolheu para receber esse conteúdo, que está de parabéns por isso, né, e ele poder trazer isso assim, né, que essa especificidade que ele traz, no que ele tem para orientar, né, para terapeutas, né, trazendo o método dele, que é um método feito para nós e que funciona, sabe? Então, quero dar as boas-vindas ao Tiago, queremos vê-lo, Tiago, e vou passar para você, então, a fala agora. Olá, gente, bom dia, um excelente domingo para vocês. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Eu não sei se é só eu, mas é tão gostoso ouvir a Eliana falando, né? A gente se sente acolhido, se sente abraçado com a doçura da fala dela, do carinho dela. Então, Eliana, muito obrigado, né, pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Né, a Adriana, já tive a oportunidade de conhecer, estar aqui com a gente também. E cada um de vocês eu quero honrar. Eu quero começar esse momento aqui fazendo uma promessa para vocês de honrar essa 1h15, essa 1h30 que a gente vai ter essa aqui de manhã. Eu quero que vocês possam ter a segurança que o tempo que vocês ficaram aqui, de fato, valeu a pena. Por quê? O meu papel nessa manhã não é mostrar para vocês o quê? O que tem de graça no YouTube, o que tem de graça na internet, mas eu quero mostrar para você o como, tá? Eu quero mostrar para vocês o como a terapia de alto ticket funciona. Vocês vão conhecer a minha história, vão conhecer alguns alunos também, tá? Mas eu quero pedir também para vocês uma coisa para que vocês estejam presentes, né? Agora eu peço que vocês possam pegar aí papel e caneta, anotar. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito rica e eu quero mostrar para vocês que como é que tudo isso começou. Eu estou na área de desenvolvimento humano desde 2001, tá? E as terapias entraram na minha vida em 2001, sendo que, ao mesmo tempo que as terapias entraram, veio também uma certa angústia, uma certa dificuldade, que é o quê? Gente, tudo isso é muito lindo, né? Criança interior, ressignificar, tudo isso é muito bonito, é muito fofo, mas como é que se vive disso? Como é que se constrói uma renda na qual eu tenho a previsibilidade, domingo a domingo, janeiro a janeiro, em viver bem disso? E eu me lembro que quando eu comecei a suscitar esses assuntos, algumas pessoas se incomodavam e outras mantinham um certo silêncio, na qual, não, vai fluir, as coisas vão acontecer naturalmente. E isso, de alguma forma, me trazia uma certa... Cara, mas como é que se vive disso? Né? E quando eu comecei a me aproximar de alguns outros colegas terapeutas, né, eu vivo, assim como vocês, de terapia também, por ser terapeuta, por ser psicoterapeuta, e eu percebi que alguns, de alguma forma, se esquivavam, escorregavam, mas tinham dificuldade para poder falar, olha, bonito, é maravilhoso, sendo que viver disso tem sido aí uma grande dificuldade. E eu falei, olha, então eu acho que cabe a mim pagar o preço, de alguma forma buscar ir atrás e buscar informação, pagar o preço, errar, apanhar e para poder fazer a coisa acontecer. Então, foi nesse momento que eu descobri um mundo, tá, chamado terapia de alto valor, que eu me encantei. É um mercado, eu digo, muito pequeno, tá? E quando eu falo muito pequeno, eu quero trazer para vocês na prática o que eu estou falando. Eu falo sobre esse mercado aqui. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas do meu Instagram, mas eu quero trazer para vocês hoje sobre esse mercado. Matheus Borari. Deixa eu pegar aqui. Em 15 dias. Agora vai. Esse aqui é o Matheus Borari, psicólogo sistêmico, mora em Rondônia, na região norte do nosso país.
E um tempo atrás ele me procurou, falando: Thiago, eu não quero mais trabalhar com agenda lotada. E eu aprendi que eu não sou vendedor de sessão. Eu sou psicólogo. Psicólogo vende acompanhamento terapêutico. Eu quero aprender a encontrar pessoas que já pagam alto por saúde mental. Eu apresentei o meu trabalho para ele e agora ele me deu o privilégio de receber um depoimento como esse. 14 mil reais não é cobrado, porque entre cobrar e receber tem um mundo. 14 mil reais recebido por um acompanhamento terapêutico. Thiago, esse cara existe, ele me segue, ele é psicólogo, ele é hipnoterapeuta, ele é um cliente meu, tá? Então, hoje, o tema da minha reunião aqui com vocês é como funciona a terapia de alto valor. Como é que eu consigo trazer para a minha vida, como é que eu sou perseguido por pessoas que já pagam alto por saúde mental? Né? Como é que eu consigo me conectar, encontrar no Instagram, encontrar na internet, pessoas que pagam 3, 5, 8, 12, 14, 30 mil reais por um acompanhamento? Eu acho que agora eu coloquei uma pimentinha a mais, né? Um desejo a mais de poder estar aqui junto com vocês. Então, e da onde que isso surgiu da minha vida? Porque eu falo, gente, olha só, tem pessoas que estão gastando 30, 40, 50 mil numa bolsa, 100 mil reais numa bolsa. E não tem problema nenhum, né? Comprar aí uma bolsa da Hermès, da Louis Vuitton, não tem problema nenhum. Mas tem muitas pessoas acreditando que através disso eu vou ocupar um vazio que está dentro do meu peito. Né? Quantas mulheres que compram isso, quantos homens que estão gastando fortunas com relógios, com carros, para comprar para poder se sentir melhor. E aonde que estão as pessoas ensinando que se eu não tenho saúde mental, eu não tenho absolutamente nada? Onde é que estão os terapeutas que estão mostrando para a sociedade que não importa o tamanho da sua conta corrente, mas se você não estiver bem com você, se você não tiver saúde emocional, do que vai adiantar? E, na verdade, quando eu comecei a indagar isso, eu comecei a me deparar com colegas que tinham medo para vender para pessoas com muito dinheiro. Pessoas inseguras de cobrar muito bem pelo seu trabalho. Mas eu falei, peraí, terapeuta gosta de viajar. Terapeuta precisa ter uma reserva financeira. Terapeuta precisa ter férias. Terapeuta precisa, de alguma forma, estar bem para poder cuidar do outro. Mas se eu não consigo cuidar bem de mim, se eu não estou em paz comigo, como é que eu vou cuidar do outro? E foi nesse momento que eu descobri a terapia de alto ticket. Né? Eu sou a principal pessoa que trouxe isso daqui para o Brasil. E o meu papel nessa manhã é mostrar para você como isso funciona. E por quê? Gente, em alguns momentos eu vou pedir, assim, carinhosamente, né, como a Eliana falou, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com pessoas que ficam enrolando, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito direta ao ponto. Então, se em algum momento eu falar alguma coisa de forma mais dura, uma forma mais né, não tão confortável assim, coloca carinho, coloca amor nas minhas palavras, porque através disso há uma preocupação minha, genuína, de que você possa falar, eu faço a diferença na sociedade com o meu trabalho. Mas isso começa pela minha casa. Isso começa pela minha família. Eu tenho visto um movimento de terapeutas falando sobre gratidão, gratiluz, energia, mas não consegue tirar férias. Esgotados emocionalmente. Imersos numa agenda lotada de pessoas pagando pouco. E muitas vezes não reconhecendo a grandeza do nosso trabalho. Qual a glória que há nisso? Qual é o mérito onde você dedica a tua vida, abandona a sua família para ajudar outros, fazer diferença na vida dos outros, e fica aquela vozinha, tá aí, quando é que vai chegar a minha vez? Né? Até quando meu esposo, meu marido, a pessoa, e mais um curso, mais um treinamento, e quando é que vai ter retorno? Eu me preocupo com isso. Então, eu quero falar para vocês que eu tenho visto um mercado, e eu falo do nosso, saúde emocional, saúde mental, com grandes profissionais, mas eu não vejo donos de negócio. Eu não vejo donos de negócios terapêuticos. E o meu papel aqui nessa manhã é mostrar para vocês o que eu faria, tá, no lugar de vocês, para jogar um outro jogo, alcançar um público diferente e vender um trabalho bem diferente. Antes de eu começar, na verdade, para a gente começar, eu gostaria que vocês agora anotassem aí o seguinte. Coloca aí no papel de vocês, 23 de janeiro. Vamos pensar daqui a 60 dias. Não precisa compartilhar, não precisa se expor. Eu não vou pedir para vocês para absolutamente nada. Mas eu quero que vocês escrevam um número que você gostaria de alcançar em até 60 dias. Exemplo, Thiago, hoje eu faço 5 mil. Cara, eu gostaria de alcançar 8. Escreve 8. Não, Thiago, eu já faço hoje 15 mil como terapeuta. Eu gostaria de poder chegar em 21, em 25. Anote esse número, tá? Gente, dentro de um prazo de 60 dias, tá? Vamos lá. Agora o meu papel é trazer para você o como. Imagina que você virou para mim, você conversou com, virou para a Eliana, falou, gente, olha só, é isso que eu quero. Eu preciso saber de vocês o que fazer para que eu possa chegar no dia 23 de janeiro e ter alcançado isso daqui. Eu vou compartilhar com vocês 4 coisas. A minha fala hoje vai ser em cima de 4 coisas. A primeira delas, eu quero compartilhar aqui com vocês na tela, tá? Se eu ficar pequenininho, não tem problema não. O importante é vocês estar aqui comigo. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês
eu vou chamar de posicionamento. Posicionamento. Posicionamento é nicho, Thiago? Não. Avatar? Não. Cliente ideal? Não. Persona? Também não. Posicionamento são 3 P's. Para quem? Problema, promessa. A primeira coisa, para você ingressar na terapia de alto valor, para você abandonar a agenda lotada para vender para um público premium, as pessoas, a sociedade, precisa olhar para o teu trabalho e enxergar 3 P's. Para quem? Problema, promessa. Quando eu falo para quem, eu falo de uma profissão. Quando eu falo problema, eu estou falando de uma queixa. Quando eu falo promessa, eu estou falando de um diferencial. Eu vou fazer uma analogia, tá? E cada um de vocês aí vai chegar numa resposta. Imagina que você tem um filho, tem um neto chamado João. João está na escola brincando, jogando bola, caiu, teve um corte profundo na cabeça. Chegando no hospital, tem 2 médicos disponíveis. O primeiro, eu vou chamar de Dr. Geraldo. Coloca aí, Dr. Geraldo. Ele é um clínico geral, faz de tudo um pouco, especialista em nada. Ele é um generalista. Esse é o primeiro, está disponível. O segundo médico, eu vou chamar de doutora Susan. Ela é uma neurocirurgiã pediatra. Traduzindo, ela só faz uma coisa da vida o dia inteiro. Cirurgia na cabeça de criança. Diante dos dois, Geraldo e Susan, qual que você escolheria? Eu não tenho dúvida que certamente você falou, com certeza, Susan. Ela é especialista. Minha criança está com o crânio sangrando, ela faz cirurgia na cabeça de criança, ela é muito mais capacitada, ela é muito mais competente para isso. Eu vou trazer para vocês aqui 3 exemplos do que é um Instagram posicionado para terapia de alto valor. Eu vou mostrar para você na prática o que eu colocaria no seu Instagram, o que eu colocaria com a finalidade de alcançar um público premium. Exemplo 1, me acompanha aqui, ó. Ajuda policiais. Para quem? Atormentados por pensamento suicida. Problema. A reconstruir sua paixão por viver. Promessa. Exemplo 2. Ajuda bancários. Para quem? Profissão. Que constantemente estão em licença devido à síndrome do pânico. Problema. A desfrutar de uma inteligência emocional. Promessa. Exemplo 3. Ajudo executivas. É uma profissão. Para quem? Imersas em relacionamentos amorosos, tóxicos e abusivos. Problema. A reconstruir o seu amor próprio e autoconfiança. Promessa. Eu peguei, aleatório, 2 Instagrams de terapeutas para vocês entenderem o contraste disso. Olha aqui, ó. Primeira. Olha aqui. Vamos lá. Terapeuta ocupacional especial. Gente, eu não estou julgando essa colega. Eu não estou criticando essa colega. Eu estou aqui para poder mostrar para vocês que as pessoas não sabem se posicionar. Eu vou trazer 2 exemplos claros, tá? Vamos lá. Terapeuta ocupacional, especialista em TCC, inicia-se evolução. Qual é o problema? Para quem é o trabalho dela? Não sei. Qual é o problema que ela resolve? Não sei. O que ela tem de diferente dos outros terapeutas? Não sei. Vamos para outro colega? Aqui, ó. A psicanalista, hipnoterapeuta, aparece currículo. Para quem é o trabalho dele? Não sei. Qual é o problema que ele é especialista em resolver? Não sei. O que ele tem de diferente dos outros hipnoterapeutas e psicanalistas? Eu também não sei. Gente, anote uma coisa com muito carinho e respeito. Instagram não é currículo. Ninguém quer saber o que eu estudei, o que você estudou. Ninguém quer saber das minhas formações, das suas formações. O terapeuta precisa aprender uma coisa. Não basta ser profissional. Você precisa aprender a ser comercial. Não é o médico melhor formado que enriquece. É o que sabe vender. Não adianta você falar sobre criança interior ferida. Não adianta você falar sobre ressignificação, encontro de partes. Não, você fala sobre um montão de coisa. Se as pessoas não entendem. Mas calma aí. Antes de tudo isso, espera aí. Para quem é o seu trabalho? Não sei, estou perdido. Tu está perdido e quer me ajudar? Qual é o problema que você é especialista em resolver? Ah, não sei. E o que você tem de diferente dos outros terapeutas? Se essas respostas não estão no teu Instagram, elas estão aonde? Vamos por parte? Primeira coisa, para quem é o seu trabalho? Sabe o que eu ouço muito? Ah, Thiago, eu quero ajudar mulheres. Eu falo, gente, é bonito, fofo e poético, mas não funciona. Por que não funciona? Porque metade do planeta é mulher. Que mulher você quer ajudar? Desempregada? Dona de casa? Mulher que depende do Bolsa Família? Mulher que depende do marido, de aprovação do marido para comprar uma calcinha? Desembargadoras? Primeira coisa, para quem é o seu trabalho? Ah, Thiago, eu quero ajudar mulheres ansiosas. Nós somos o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Que mulheres? Porque, mulheres com ansiedade? Então uma mulher numa periferia, vivendo do Bolsa Família,
vivendo através de ajuda dos outros. Ela tem ansiedade. Você tem interesse em ter 100% de cliente como essa mulher? Eu tenho certeza que você está falando que não. Então, a primeira coisa, para quem é o seu trabalho? Clareza, para quem é o seu trabalho? Sabe para que serve o posicionamento? Para você abandonar a síndrome do pato. Eu falo isso para os meus alunos. O que é o pato, Thiago? Nada mal, corre mal e voa mal. Não é especialista em nada. Thiago, mas por que eu tenho que me posicionar? Por que eu preciso abrir mão de ser um generalista? Você já almoçou com um médico clínico geral famoso e multimilionário? Não, sabe por quê? Generalistas não prosperam. Porque tem de milhões. Por que o ouro é mais caro? Porque é mais escasso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, definir para quem é o seu trabalho. Segunda coisa, qual é o problema que você é especialista em resolver? Qual é o problema que você resolve como ninguém? Gente, o que eu vou falar aqui já é uma crença coletiva. O brasileiro abre a boca para dizer, nossa, paguei caro, mas fui no especialista. Eu invisto uma média de R$1.000 por dia em tráfego pago, nas campanhas de tráfego relacionado ao meu trabalho com o meu time. Toda semana chega uma pessoa com o mesmo discurso. Thiago, o meu marido, a minha esposa, o meu filho está com X problema. Aonde que eu encontro um especialista nisso? Porque eu olho na internet, todo mundo faz de tudo um pouco. Eu topo até pagar mais, mas desde que seja alguém especializado nisso. Ou seja, o nosso mercado é percebido pela sociedade como um batalhão, um grande exército de clínicos gerais. E o que justifica você ganhar mais do que a maioria das pessoas, se isso não é percebido? Então, primeira coisa, para quem é o seu trabalho? Clareza. Segunda coisa, Thiago, vamos lá, o meu trabalho é para líderes. Líderes de igreja? Líderes de célula? Líderes de quê? Um menino hoje aqui no Rio de Janeiro, numa favela com 14 anos de idade, que trabalha no tráfego, segurando uma arma de fogo, para muitos lá ele é um líder. Que tipo de líder você quer? Então, primeira coisa, vamos definir para quem é o seu trabalho? Em 2001, gente, eu aprendi uma coisa que eu levo muito a sério. Só tem 2 tipos de pessoas no mundo. As que aceitam e as que escolhem. Eu anotaria. Thiago, eu estou fazendo o meu trabalho, só está chegando gente quebrada, sem dinheiro, falando que não pode pagar. Eu falo, querido, não reclame. Você escolheu para quem é o seu trabalho? Não. Então aceita. A vida é assim. Ou você aceita, ou você escolhe. Se você não escolher, a vida vai te empurrar todo tipo de coisa. E não pode reclamar. Você não definiu para quem é o seu trabalho. Segunda coisa, qual é o problema que você resolve como ninguém? Lembra da metáfora do médico? Doutor Geraldo e doutora Susan, generalista e especialista. Eu tenho certeza que a grande maioria de vocês escolheu especialista. Para que eu fiz essa análise? Para você refletir. E você? É especialista em resolver qual o problema? Thiago, me fala uma coisa. Me traz um segundo motivo de por que eu preciso me posicionar. Por que não tem mais espaço para ser um faz de tudo? Por que eu não tenho mais espaço para ser um generalista? Gente, nós vivemos num país de terceiro mundo. Como é que funciona a cabeça do brasileiro? O que ele não entende como prioridade, depois eu compro, depois eu vejo. Vamos esperar passar Natal, vamos esperar passar Ano Novo, vamos esperar passar Carnaval, vamos esperar passar o Dia das Mães, vamos esperar passar... Por quê? Porque aquilo que eu não identifico como um problema não é prioridade. Todos vocês aqui estudaram a neurociência. Como é que o ser humano é movido? Busca pelo prazer, fuga da dor. E o que move mais o ser humano? A busca pelo prazer? Não. Se eu não tenho clareza de qual é o problema que aquilo vai ser resolvido na minha vida, não é prioridade. Vamos pegar aqui, o terapeuta comum. Ele faz um trabalho dizendo, fulano, olha, vem participar aqui da minha imersão, vem participar aqui do meu treinamento, vem fazer terapia comigo, vem ter inteligência emocional. Vamos supor que a Marlene vai conversar com o marido. Amor, olha, o Thiago lá está promovendo uma imersão, um treinamento, uma tarde de terapia, uma terapia em grupo, não importa. O que geralmente o marido da Marlene vai dizer? Amor, vamos deixar para uma próxima oportunidade, né? Final de ano, tem muita coisa, e tá apertado, e isso. E sempre vai ter uma desculpa. Por quê? Porque o teu foco é estar vendendo abordagem terapêutica. O que eu ensino para os meus mentorados? Evidencie o problema que vai ser resolvido. Agora vamos pegar aqui um outro exemplo. Marlene, tudo bem? Olha, eu estou nesse final de semana aí me dedicando a uma imersão de um dia para ajudar pessoas que estão sendo atormentadas por pensamento suicida e depressão. Marlene vai conversar com o marido totalmente diferente. Amor, você sabe o quanto eu tenho lutado contra isso? Você sabe o quanto que a depressão tem debilitado? O que o marido possivelmente diz? Veja lá as condições para a gente poder aproveitar. O conteúdo entregue por ambos será o mesmo, mas a percepção um está falando de abordagem, um está falando de abordagem terapêutica, de conhecimento genérico, o outro está focado em resolver uma queixa, um problema, uma dificuldade. Onde é que eu quero chegar? Será que quando as pessoas entram no teu Instagram, elas percebem qual é o problema que você é especialista em resolver? Quando nós entramos, se eu entrar aqui agora no teu Instagram,
Eu vou ter clareza de para quem é o seu trabalho? Eu vou ter clareza de qual é o problema que você é especialista? Ou você está sendo percebido como mais uma divulgadora de abordagem terapêutica? Será que quando um cliente premium entra no teu Instagram, ele tem clareza? Vou trazer aqui mais 3 exemplos de posicionamento. Ajudo profissionais da tecnologia. Ajuda, auxilio, enfim, tanto faz. Para quem? Profissão. Que perderam a batalha para o vício da pornografia. Problema. 5º exemplo. Ajudo servidoras públicas. Para quem? Profissão. Que vivem à base de remédio devido ao assédio no trabalho. 6º exemplo. Ajudo médicos que estão enfrentando um esgotamento devido a uma rotina de plantões abusivos. Posso trazer um 7º exemplo. Auxilio atletas profissionais. Para quem? Profissão. Que estão performando aquém da sua possibilidade devido a traumas, bloqueios, medos e insegurança. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês. Gente, se o teu objetivo é vender sessão de 350, 400 reais, não precisa me ouvir. Agora, se você quer alcançar pessoas que pagam acima de 4, 8, 10, 15, 20 mil por um acompanhamento terapêutico, você precisa se posicionar. Terceira coisa, diferencial. Por que vale a pena sair de Nova York, de Roma, de Dubai, de Mykonos, e para a tua cidade ser atendido por você? O que você tem de diferente dos outros terapeutas? O que você carrega de diferente? Quando nós entramos no teu Instagram, isso é claro. Quando a gente bate o olho lá, a gente entende. Vou trazer aqui um último exemplo para poder ficar mais claro para vocês. Imagina que um de vocês olhou para mim e falou assim: Thiago, olha, semana passada eu atendi o Otávio. Opa, quem é o Otávio? Cara, o Otávio, Thiago, ele é um advogado. Opa, aqui, ó, profissão. O Otávio é um advogado, dono do maior escritório de advocacia do meu estado, da minha cidade. Ou seja, ele é um empresário de grande porte. E por que ele te procurou? Me fala. Ele viu o irmão, há 8 anos atrás, ser assassinado. E ele não consegue sair de um luto. Ele está preso num luto. A vida dele está totalmente estagnada por um luto. Isso é um posicionamento. Advogados, empresários, que não conseguem sair de um luto. A partir do momento que isso daqui foi feito, a partir do momento que nós entramos no teu Instagram, e está claro, para quem? Quando eu falo para quem, eu estou falando para qual profissão. Importante isso deixar claro. Segunda coisa, qual é o problema que você é especialista em resolver? Qual é o problema que você resolve como ninguém? Qual é o problema que você tem excelência em resolver? Gente, Ivo Pitangui não era conhecido por ser médico. Ele não era conhecido por ser cirurgião plástico. Ele era conhecido por ter excelência em cirurgia plástica na face. Vamos observar aqui. Eu vou sair desse ponto para a gente evoluir, mas esse ponto é muito importante. Visualiza aqui, ó, um triângulo. Aqui embaixo eu tenho o médico clínico geral. Quanto ganha um clínico geral? 12 mil reais, em média. 12, 14. Em cima, eu vou colocar que eu tenho aqui um grande ortopedista de ponta. 30, 45, 50 mil reais. Em cima, cirurgião ortopedista. 200 mil reais, 150 mil reais. Em cima, cirurgião ortopedista de joelhos de atleta. Passa de meio milhão com muita facilidade. E lá em cima, cirurgião ortopedista da seleção brasileira. Não faz menos do que 3, 4 milhões um médico desse. Não só o que ele ganha com a CBF, mas com outras coisas também. Todos são médicos, mas como ele é percebido, faz toda a diferença. O meu papel é tirar vocês daqui e levar para pelo menos na metade dessa pirâmide. Para que você... A internet é um jogo de percepção. Como você está sendo percebido faz toda a diferença. Mas ok? Vamos definir que isso daqui então é o Otávio? Empresário de grande porte, advogado, dono de um escritório de peso, de advocacia, e ele tá... O problema dele é... Ele não consegue sair de um luto, porque viu o irmão ser assassinado. Vamos considerar assim? Segunda coisa que eu quero ensinar vocês a fazerem. Estrutura comercial. O que nós fazemos? A partir do momento que eu defini para quem problema é promessa, eu preciso de uma estrutura comercial. E aqui eu preciso que vocês possam girar uma chave interna. Eu costumo dizer o seguinte, high ticket não é sobre buscar clientes. Não é sobre ir atrás. Não é sobre oferecer o seu trabalho. Eu preciso fazer divulgação. O que é bom não precisa ser divulgado. Eu quero ensinar para vocês um novo jogo, que é atrair, selecionar e escolher. Você já viu lojas premium de bolsas, sapatos, carros, fazendo propaganda na televisão? Não. Uma Hermès, uma Dolce & Gabbana, uma Gucci, uma Prada, eles não estão buscando divulgar o trabalho deles. O tempo todo eles estão buscando atrair quem eles definiram como cliente, para depois selecionar e depois escolher.
E o primeiro passo para você fazer isso é abandonar a síndrome do pato. Voa mal, corre mal, nada mal, faz de tudo um pouco. Então é muito importante que você tenha clareza de quem você quer. Quem entende alguma coisa de tráfego pago aqui, entende que quando eu miro numa profissão, é muito mais fácil eu achar o meu cliente ideal. Porque eu marco lá. Quando eu estou fazendo as minhas campanhas de tráfego pago, eu clico terapia, terapeuta, saúde emocional. Acabou. Para quem chega as minhas campanhas? Né? Não é à toa que eu tenho 32 depoimentos em vídeo no meu Instagram. Então, para que serve essa estrutura comercial? Né? Para que diariamente, né? Qual é o meu papel? É ajudar vocês a todo dia receber 20 Otávios no WhatsApp. Vocês vão aprender a selecionar somente 5 e trazer somente 2 para uma reunião. E por que eu preciso disso, Thiago? Para não depender de sorte, indicação, universo, boca a boca, mês bom, mês ruim. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer um pouco dura, mas traz uma liberdade também. O terapeuta que não tem uma estrutura comercial, ele não tem um negócio. Ele tem um hobby caro. Por que eu falo um hobby caro? Porque não ter previsibilidade financeira, traduzindo, não saber quando vai entrar para você daqui a 30, daqui a 60, daqui a 15 dias, isso custa a paz. Como é que você cresce? Como é que você expande o teu negócio? Como é que você leva o teu trabalho para outros países? Como é que você vai aprender a cobrar em dólar, cobrar em euro, que é uma das estratégias do nosso negócio, se você não tem previsibilidade do teu negócio? Então, o que é a estrutura comercial? O que é esse fluxo diário de procura? É você aprender a atrair 20 Otávios por dia, selecionar 5 Otávios e trazer somente 2 para uma reunião. Tiago, mas para que eu preciso atrair 20 se eu só vou fazer reunião com 2? Porque entre os 20 vem curioso, vem concorrentes, vem pessoas que só vêm por preço e por preço vão embora, vem pessoas que não te interessam como cliente, vem pessoas que querem mudar o marido, mudar a esposa, mudar o filho, mudar o pai, mudar a mãe. Então, essa estrutura quando você atrai diariamente 20 e você só vai selecionar, vai escolher 2, para quê? Esses 2 que vão para uma reunião com você já vão sabendo quanto você cobra. Já vão sabendo que o seu trabalho é 100% online. Logo, eu anotaria. Não precisa vender. É ajudar essas pessoas a comprar. Então, a estrutura comercial, gente, eu falo o seguinte, né, existe uma grande balela, uma grande falácia de, se o produto é bom, vai vender sozinho. E por que a Coca-Cola? Por que a Apple? Por que tanto... Não estou falando que Coca-Cola é boa, tá? Mas eu falo uma grande marca. Mas por que grandes marcas continuam investindo em posicionamento, em tudo isso daqui? Porque nada se vende sozinho. Todo dia morre gente, todo dia nasce pessoas. Então eu preciso ocupar um espaço na mente das pessoas onde eu seja percebido de maneira diferenciada. Ou seja, o terapeuta precisa, de alguma forma, deixar de estudar um pouco sobre desenvolvimento humano para entender sobre negócios, para entender sobre captação de cliente, para entender sobre ser comercial. Eu falo, não é o terapeuta melhor formado que enriquece, mas é aquele que sabe vender. Vamos refletir. Nos últimos 6 meses, o quanto você investiu em se tornar uma empresária, um empresário dono de um negócio? O quanto você investiu nos últimos 6 meses em se capacitar para ser uma pessoa mais comercial? E lembrando que ser comercial não é ser um vendedor mão de pau. É saber provocar no público certo o desejo de ser acompanhado por você. O quanto você investiu isso em 2025? Porque é isso que vai ditar a longevidade do teu negócio, a longevidade da tua carreira como terapeuta. Legal? Tiago, e aonde isso daqui é feito? Eu só trabalho com Instagram. Eu não trabalho com Google, não trabalho com TikTok, não trabalho com YouTube. E uma coisa muito interessante que vocês talvez não perceberam. Sabe o que eu peço para os meus alunos fazerem? Eu não peço para os meus alunos ficarem fazendo live. Eu não peço para os meus alunos fazerem vídeo toda semana. Eu não peço para os meus alunos ficarem postando coisa todo santo dia. Essa ditadura do conteúdo. Sabe por que não? Por um motivo simples. O que se espera de um açougueiro? Que ele corte carnes. O que se espera de um mecânico? Que ele conserte máquinas. O que se espera de um terapeuta? Atendimento. Eu não sou blogueiro, nem você. Ah, não, Tiago, mas a menina... E sempre tem uma menina, né? Ah, porque tem uma menina que faz umas publicações para mim, tem uma pessoa que me falou sobre marketing. Ela vive de terapia. Então não ouça. Meu pensamento é muito simples, gente. Eu vejo o terapeuta dando ouvidos para quem nunca vendeu terapia. Eu vejo o terapeuta dando credibilidade para quem nunca venceu na vida como terapeuta. É muito... Não, porque todo mundo... Lembra dos nossos pais? Você não é todo mundo? Eu vejo gente nessa ditadura que tem que fazer conteúdo. Você é blogueiro. Dentro da terapia de alto valor, a gente não trabalha dessa forma. Tiago, vamos lá. Você falou para mim que eu preciso me posicionar. As pessoas precisam entender para quem é o meu trabalho. Lembrando que para quem é uma profissão.
Ah, então, Thiago, você acredita que eu devo mirar numa profissão? Não é que eu acredito, eu não tenho dúvidas. Eu só atendo terapeuta. Sabe por quê? Eu sou terapeuta. Se você falar, nossa, minha amiga, minha filha, minha irmã, precisa conhecer o Thiago, ela é nutricionista. Não precisa, porque eu não vou ajudar ela. Eu não vou atender ela. Sabe por quê? Porque eu não sou nutri. Eu não trabalho com isso. Eu sou terapeuta. Thiago, beleza. Estrutura comercial. Eu preciso investir em tráfego pago. Eu preciso de uma pessoa, de um profissional capacitado. Eu preciso fazer investimentos diários para que 20 Otávios me procurem. Eu vou selecionar 5 e trago 2 para uma reunião. É isso? É. E tem mais alguma coisa que você me aconselha a fazer? Anote. Imagem arquetípica. Thiago, o que é isso? É de comer ou passar no cabelo? Vou explicar aqui para você. Dá uma olhada aqui na tela, que é importantíssimo. Dá uma olhada, por gentileza, nessa colega aqui, ó. Você consegue olhar para essa mulher e lembrar de palavras como barato, pacote, desconto ou promoção? Sejam sinceras. Vocês conseguem olhar para essa mulher e lembrar de barato, pacote, desconto, promoção? Black Friday? Eu também não. Uma coisa eu falo para vocês. 28 mil. 3 meses de acompanhamento com ela. Eu não consigo olhar para esse colega, tá? Eu não consigo olhar para esse colega e lembrar também de palavras como barato, pacote, desconto, promoção e por aí vai. Thiago, onde você quer chegar? Anotem. Não basta ser bom, gente. Não basta ser bom. Precisa parecer extraordinário. É muito comum algumas pessoas, e eu falo com isso com o coração assim, às vezes apertado, é muito comum alguns colegas terapeutas virarem para mim e falar, pô, Thiago, cara, eu investi tanto na minha carreira, pô, eu pago tanta coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas, cara, e é de partir o coração. Thiago, só chega pessoas quebradas, falando que não podem pagar, que não tem dinheiro, pedindo desconto, sugando até a alma, falando se eu faço terapia social, por que somente esse tipo de pessoa me procura? Eu vou responder para você o meu ponto de vista. A minha opinião. Todo dia, o algoritmo do Instagram sugere o seu perfil para pessoas que estão prontas, prontinhas, para pagar um acompanhamento acima de 3, 4, 5 mil para você. Eu vou repetir. Todo dia, o Instagram sugere o seu perfil para pessoas que estão prontas para pagar um acompanhamento com você acima de 3, 4, 5 mil. Sabe qual é o problema, gente? O problema é que quando esse público premium, que todos nós buscamos, passa pelo Instagram da maioria dos terapeutas, sabe o que eles pensam? Esse é o terapeuta que vai me ajudar. Por que ele não ajuda ele? Eu ensino uma coisa para os meus alunos. Esse copo, essa garrafa de cristal, essa luz dramática de cinema no meu rosto, luz, sombra, essa Mont Blanc de ouro branco que está aqui, não está aqui à toa. Eu ensino o seguinte, eu anotaria, quer vender para pobre? Se pareça com pobre. Quer vender para um público de alto padrão? Seja percebido, seja percebida como uma terapeuta de alto padrão. É simples assim. Eu quero fazer uma analogia e eu quero que vocês tirem o óculos, as lentes de terapeutas. E eu quero que vocês façam esse julgamento comigo de uma forma neutra. Vamos lá. Presta atenção no que eu quero trazer para vocês aqui agora, tá? Vamos supor, eu vou colocar aqui até uma figura masculina para ser mais fácil, tá? Enfim, eu vou trazer 2 figuras. Tá? Eu vou trazer aqui 2 figuras aqui para vocês. Eu quero que vocês reflitam da seguinte coisa. Imagina, tá, que vocês, cada uma de vocês aqui agora, vocês não são terapeutas. Vocês são uma executiva, uma empresária, sei lá, uma grande executiva da Odebrecht, da Petrobras. Moram Alto de Pinheiros, de São Paulo, moram no Leblon, no Rio de Janeiro, moram no Caminho das Árvores, em Salvador, falam 6 idiomas, fatura 400 mil por mês, conhece 50 países. Eu quero que vocês agora se percebam desta maneira. Ok? E aí, vocês descobriram, pega a pensar uma coisa aqui bem doida, que o marido de vocês, que a esposa de vocês, está aprontando na rua, pegando geral. Vamos pegar a linguagem do povão. Ou seja, as emoções estão infeccionadas, como eu gosto de dizer. E eu vou mostrar aqui para você 2 grupos de profissionais. Qual deles você escolheria? Vamos lá, eu quero que vocês reflitam comigo sobre isso. Eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui a primeira terapeuta. Legal? Foto do perfil,
3 primeiras imagens. Lembra, gente? Eu não estou julgando, eu estou dando um exemplo. Sabe? Eu queria muito poder contribuir com essas pessoas, mas o meu tempo é finito, é limitado. Vamos lá, eu tenho aqui a primeira terapeuta, eu tenho aqui a Cristina Campos, tá? Esse é uma terapeuta, vou pegar homem e mulher, tá? Eu tenho aqui a Cristina, e eu tenho aqui como terapeuta o Carlos. Eu tenho aqui o Carlos, tá? Foto do perfil, 3 primeiras imagens. Vamos supor que você tem 2 terapeutas agora para contratar. O primeiro, foto do perfil, 3 primeiras imagens. O segundo, foto do perfil, 3 primeiras imagens. Qual dos 2 te traz mais confiança? A julgar pela imagem. Esquece currículo. Você agora não é terapeuta. Eu tenho esse daqui e eu tenho esse daqui. A julgar pela imagem. Qual dos 2 te traz mais confiança? Qual dos 2 te traz mais vontade de poder investir? Nesse aqui? Ou nesse aqui? Nesse aqui? Ou nesse aqui? Qual dos 2? É inevitável dizer que a segunda opção faz toda a diferença. Tiago, o que é imagem arquetípica? O que é imagem arquetípica? Eu vou pedir para você anotar aí para mim. Imagem arquetípica é a melhor história contada sobre você através de uma imagem. A melhor história contada sobre você através de uma imagem. E para que serve isso? Para quando o público certo. Lembra que eu falei há alguns minutos? Lembra que eu falei? Todo dia passa pelo menos uma pessoa pelo teu Instagram pronta para pagar um acompanhamento acima de 3, 4, 5 mil. Eu falei isso agora. Para que serve a imagem arquetípica? Para que o público certo olhe para você e diga, ela é uma das nossas. Ela vibra na nossa frequência. Ela é da nossa linhagem. Logo, olha que interessante. Logo, eu não consigo de maneira nenhuma olhar para essa colega aqui e achar que um acompanhamento com ela vai custar 2 mil. Ela cobra 12. Eu não consigo de maneira nenhuma olhar para essa colega aqui e achar que um acompanhamento com ela e achar que um encontro com ela vai custar 500 reais. Ela cobra 3 mil. Eu não consigo de maneira nenhuma olhar, por exemplo, para um profissional como esse e achar que ele vai me cobrar 500 reais, 3 mil reais por um acompanhamento. Cobra 25. Eu não consigo olhar para uma pessoa como essa que atende nesse local e achar que um acompanhamento com ela vai custar 3 mil reais. Eu não consigo olhar para essa psicoterapeuta. Eu não consigo olhar para essa psicoterapeuta que atende nesse local. Gente, esse piso, essas cortinas, essas janelas, essa roupa, tudo isso conta uma história a favor dela. 28 mil, 3 meses de acompanhamento. Não tem agenda para 2026. Mas ontem uma pessoa virou para mim e falou assim, Tiago, me fala mais sobre a imagem arquetípica. Eu falei, olha, só tem 2 empresas no Brasil que eu confio que faz. Uma é minha parceira aqui no Rio, inclusive a Eliana veio aqui também e fez. Então, eu falei, olha, ela me fala mais sobre a imagem arquetípica. Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, tem certeza? Ela falou, tenho, pode falar. Eu falei, tem mesmo? Ela falou, tem, Thiago, pode falar. Eu falei, tá bom. Meu pensamento foi rápido. Sou casado há 20 anos, tenho 4 filhos, sendo que dos 4, 3 são meninas, então estou num universo muito feminino e me sinto muita vontade aqui com vocês. E eu falei para ela assim, olha, pensei, mulher gosta de bolsa e sapato, né? Me fala uma loja de bolsa e sapato que você gosta. Ela virou para mim e falou, Louis Vuitton. Falei, cara, muito bom. Antes de eu entrar na reunião, eu fui lá, consumi um pouco do material dela, assisti uns 3, 4 vídeos, li algumas publicações, fiquei mais ou menos 25 minutos lá. E aí eu virei para ela, falei, fulana, seu conteúdo é denso, tem profundidade, seu trabalho é bom. Ela, Thiago, muito obrigado e tudo. Falei, calma. O problema, eu falei para ela, é que quando nós entramos no teu Instagram, eu falei, você pediu para dizer. Ela falou, pode falar. Eu falei, lembra loja americana. Tem cheiro de barato. Tem cara de barato. É colorido demais. Parece um gibi. Você vende tudo, menos a coisa mais importante. Ela falou, como assim? Você coloca lá no teu Instagram todos os cursos que você fez. Psicólogo, hipnoterapeuta, psicanalista, consteladora, tudo, beleza. Sendo que a coisa mais importante você não vende. Ela falou o quê? Eu falei, você. É sério que em pleno 2025, no mundo de telas, você não dá importância para a tua imagem? Todo mundo quer vender para quem tem dinheiro, mas ninguém se pergunta como esse público compra. Ninguém quer parar para estudar como esse público compra. Eu falei para ela, imagina uma grande empresária falando, amor, eu acabei de contratar essa terapeuta aqui. Ó.
Dá uma olhada no Instagram dela. E eu falei para ela, qual história as tuas fotos contam sobre você? Qual história você está gerando na internet? Qual é a percepção que as pessoas estão tendo de você? Eu falaria para minha esposa, amor, se ela é tão boa, por que ela não se ajuda? Por que a imagem dela é tão ruim? Eu não vou mentir para vocês, gente. Tem uma expressão aqui no Rio de Janeiro que a gente fala, eu desci o bambu. E eu pensei, essa mulher vai se vitimizar e vai embora, quer ver? Quebrei a cara. Ela virou para mim e falou, Thiago, como é que eu quero vender um produto Chanel? Loro Piana. Como é que eu quero vender um produto Dolce & Gabbana, que é o meu serviço, que é o meu trabalho, se está embrulhado num jornal, num papel de pão? Eu falei, parabéns. E aí ela me colocou meio que na parede e virou para mim e falou assim, tá bom, Thiago, mas eu quero te fazer aqui uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu falei, faça. Ela virou para mim e falou, tá, mas em quanto tempo? Eu falei, quanto tempo o quê? Falou, não, em quanto tempo, Thiago, eu consigo aplicar o que você me ensina e ter resultado? E eu falei, eu falar é fácil. Eu prefiro que você ouça dos meus alunos. Hoje eu vim aqui mostrar para você como que eu fiz R$28.200 em menos de 30 dias. 28 mil. Em menos de 30 dias. Com a ajuda do Thiago Gomes na mentoria Realizadores. Sim, Essa mulher existe. Gente, não é só falar, tem que provar. Ela me segue, tem um trabalho maravilhoso aqui e me acompanha. Aonde que eu quero chegar? Eu quero ensinar vocês, através disso, a parar de vender sessão, a parar de vender pacote. Eu quero ensinar vocês que vender sessão é a pior coisa que um terapeuta pode fazer. O que nós trabalhamos aqui? Nós ensinamos as pessoas a ter um resultado totalmente diferente, onde ela aprende a vender. Nós ensinamos ela a vender acompanhamentos que podem ser mensais, trimestrais ou semestrais. Um trabalho 100% renovável. Eu quero mostrar para vocês como alcançar um trabalho diferenciado. E como eu falei para vocês, o que eu estou falando aqui para vocês não é o que eu acho. Eu, assim como vocês, vivo de desenvolvimento humano. Tudo isso daqui são clientes de terapia. Tudo isso daqui são clientes meus de terapia. Esse daqui é o meu... Eu tenho o meu time comercial e eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês que é muito importante. Eu prefiro mostrar de 2024, porque se eu mostrar desse ano, vocês não vão... Cara, não é possível. Não é possível. Então, assim, eu prefiro mostrar para vocês o que é possível cobrar num acompanhamento individual através dessa metodologia que eu estou falando aqui para vocês. Eu quero mostrar para vocês um mercado totalmente diferente do que vocês estão inseridos. Eu quero mostrar o que a terapia de alto valor me possibilitou, não é cobrar, mas receber em 2024. Se eu mostrar esse ano, vocês não vão acreditar mesmo. Então, eu quero trazer aqui para vocês um comprovante. Um comprovante onde eu tenho aqui, ó, nome do cliente, onde eu tenho o CPF do cliente que comprou, onde eu tenho o meu nome aqui no comprovante, onde eu tenho os dados, né, da Receita Federal, né, o código, né, da operação feita e o valor cobrado por um acompanhamento terapêutico. O que eu estou trazendo aqui para vocês não é o que eu acho. E por que eu estou trazendo para vocês aqui um comprovante de R$65 mil num acompanhamento terapêutico? Anote comigo, porque eu quero ensinar para vocês a cobrar R$4 mil por um acompanhamento mensal. Eu quero ensinar vocês a cobrar R$8.500 por um acompanhamento renovável trimestral. E eu quero ensinar para vocês a cobrar R$15 mil por um acompanhamento semestral. Tá, Thiago, a pessoa pagou 15 mil, ficou 6 meses comigo. E depois, o que acontece? Ela renova. Aí ela vai pagar 15 mil de novo? Para de vender com as tuas crenças. Para de vender com a tua limitação do dia a dia. Você acredita mesmo que para uma pessoa que está no ápice da vida, que aonde ela está no momento, eu não estou falando de cobrar para pessoas que não podem pagar. Tá, Thiago, e você consegue me mostrar pessoas que conseguiram com você resultados como você está me mostrando aqui? Você consegue me mostrar pessoas que conseguiram resultados assim acima das médias? Eu consegui fechar agora um tratamento com 4 encontros por R$7.200. Gente, se não me mostrar o comprovante, eu nem posto. Eu sou o Dr. Lothar e transformo vidas, resolvendo situações emocionais e físicas de pessoas que já passaram por vários terapeutas e médicos sem obter sucesso. Através da mentoria do Thiago Gomes e dos seus ensinos, eu consegui fechar agora um tratamento com 4 encontros por R$7.200. E tenho certeza que esse é só o começo. Ah, Thiago, possivelmente esse cara aí, ele é único, ele deu sorte. R$10.500. Esse foi o meu resultado em menos de 30 dias, após entrar na mentoria Realizadores com o Thiago Gomes. Ah, Thiago, mas essas pessoas aí já tinham muito tempo de estrada, eu tô começando agora. Em pouco tempo, já são quase 10 mil em vendas. Oi, gente, aqui é a Sandra. Eu quero compartilhar algo muito especial com vocês. Assim que eu entrei na mentoria Realizadores, eu já fechei uma venda de R$4.200 e fiquei super feliz.
E agora venho contar com que acabei de fazer uma outra venda de 5.500. Ou seja, em pouco tempo, já são quase 10 mil em vendas. Antes da mentoria, eu tinha muita dificuldade, até para vender sessão de R$50. Opa, peraí. Antes do meu trabalho, ela tinha dificuldade para vender sessão de R$50. R$50. 2 meses depois. E hoje eu estou vivendo algo que parecia muito distante. Tudo isso graças ao suporte do Thiago, da mentoria Realizadores. Ele me ajudou a enxergar o meu valor, me posicionou melhor e me conectar com um público que realmente valoriza o meu trabalho. Se você também quer aprender a vender de forma leve, confiante, para um público mais qualificado, eu super indico a mentoria. Foi uma virada de chaves na minha vida. Gratidão, Thiago. Então, o que eu quero falar para vocês, gente? O meu papel hoje não é ajudar o terapeuta a entupir a agenda dele. Na verdade, eu tenho ojeriza a agenda lotada. Eu acredito numa agenda saudável onde você atenda no máximo entre 5 e 8 pessoas por semana. Por quê? Porque terapeuta tem que cuidar dele. Se a gente não cuida da gente, a gente não cuida de ninguém. Terapeuta tem que cuidar de casamento, terapeuta tem que tirar férias, terapeuta precisa de supervisão. A gente sabe do que a gente precisa. Mas se o tempo todo eu estou correndo atrás do dinheiro, se o tempo todo eu estou buscando lá a minha sobrevivência, como é que eu vou fazer isso? Então, hoje o foco do meu trabalho, né, quando a pessoa ela tem o privilégio, né, de participar, de ser aceita, né, dentro da terapia de alto valor, quando hoje um terapeuta ele tem a bênção, o benefício de ser aceito pelo nosso trabalho, ser aprovado para estar com a gente, nós ajudamos eles a construir um posicionamento assertivo, ajudamos eles a construir uma estrutura comercial e, acima de tudo, construir uma percepção de valor, que vai não só através de foto do Instagram, mas quando as pessoas entram aqui para conversar com você, que tipo de cenário você apresenta, qual é a percepção que as pessoas estão tendo de você, né? Porque a gente já tem no inconsciente coletivo que o que é bom, o que tem valor é belo aos olhos. Mas muitos colegas, em pleno 2025, não desprezam isso. Não, eu vou confiar no meu conhecimento, não, eu vou confiar naquilo que eu estudei durante toda a minha vida, e não entende. Por que está ouvindo? Deixa eu pensar um pouco mais. Deixa eu passar o final do ano. Não, deixa eu analisar um pouquinho mais. Deixa eu conversar com o meu marido. Por que pessoas do mesmo país, das mesmas cidades que vocês, atendendo 4, 5 pessoas, estão faturando 10, 15, 20, 30, 40 mil alunos meus, e talvez para mim a coisa não está andando? Porque falta uma coisa, e eu anotaria mais uma vez: conhecimento comercial. O meu papel não é falar em como vocês devem atender. Isso a Eliana faz com excelência e trouxe para vocês. O meu papel é ajudar você a tirar o óculos de terapeuta e colocar um óculos de dono de um negócio terapêutico. Porque se você não enxergar que você tem um negócio, você vai ter um hobby caro, que uma hora traz dinheiro, uma hora não traz, uma hora paga as contas, uma hora não traz, e aí eu fico naquele marketing de esperança, esperando alguém chegar, esperando alguém indicar, esperando alguém aparecer. Sabe que eu não sei vocês, mas os meus boletos não esperam. A fatura dos meus cartões de crédito não esperam. Eles simplesmente chegam. E aí eu vejo pessoas, né, que me dá uma certa dificuldade, que todo final de ano é a mesma coisa, né? Chega lá no dia 30, 31, dia 1º, escreve lá aquela frasezinha: olha, se Deus quiser, o próximo ano vai ser muito melhor. Algumas eu já perguntei: tu tá 5 anos me falando isso. Quando é que você vai fazer o próximo ano melhor? Então, eu quero, de alguma forma, abrir os olhos de vocês para isso. Eu preciso construir um posicionamento. As pessoas precisam entender. Gente, público premium, a gente fala, né? Público high ticket, não quer saber o que você estudou. Essas pessoas só querem saber 3 coisas. Para quem é o trabalho dela? Qual é o problema que ela resolve? E o que ela tem de diferente das outras terapeutas? Se você não responde isso rápido no teu Instagram, onde é que você está? Se não está no Instagram, está onde? Não, porque eu tenho um site. Quantos sites você entrou no dia de ontem? Ninguém entra mais em site. Hoje, quando as pessoas querem saber de alguém que é pessoa física, é isso daqui. Então, o que eu quero falar para vocês? Uma coisa é eu ter 2, 3, 5 depoimentos. São 32 depoimentos em vídeo, onde eu marco cada terapeuta que passaram por esse processo comigo e conseguiram aí um trabalho bem diferenciado. Eu não combinei com a Eliana, mas eu quero trazer um presente especial para vocês, tá? Eu quero honrar quem ficou aqui comigo até o final. Que presente especial é esse? Eu quero, tá? Presentear vocês com uma análise do teu Instagram. Eu quero ajudar você a ter um posicionamento mais assertivo, mais alinhado para quem já paga alto por saúde emocional, tá? Vocês vão entrar, esse aqui é o meu Instagram. Gente, não é para ganhar seguidor, não precisa seguir não, tá? Eu tô aqui para ajudar mesmo. Vocês vão entrar aqui no meu Instagram, aqui, ó, tá? Vai ter aqui, ó, conheça a nossa metodologia, tá? Eu coloquei aqui um formulário também, até para conhecer o que vocês estão buscando, da onde vocês são, a abordagem terapêuticas que vocês utilizam. Então, assim que a gente concluir aqui, eu vou pedir para vocês poderem preencherem, tá? Quem preencher aí no dia de hoje,
Eu separei aqui uma parte do meu time também para poder ajudar nisso. E eu preciso que vocês comprem essa ideia que não dá para ser só terapeuta. Eu preciso construir uma mentalidade comercial. Eu preciso olhar para o meu negócio como, de fato, como negócio. Não cabe mais, em 2025, ficar naquela ansiedade. Será que alguém vai indicar? Será que alguém vai aparecer? Será que algum cliente vai... Não, eu preciso entender que eu tenho um negócio. Imagina uma IBM, imagina uma empresa, sei lá, uma Souvenir, imagina uma Rede Globo ficar simplesmente... Não, eu preciso ter um negócio. Eu preciso movimentar o meu negócio. Então, eu quero trazer aqui para vocês esse presente, tá? Eu preciso que vocês, até para saber qual é o Instagram de vocês, então vocês vão preencher lá e eu quero dedicar aí um tempinho, né, da minha tarde de hoje, onde alguém do meu time vai mandar aí para você um direcionamento, alguma coisa que você pode fazer para poder contribuir com o teu negócio. E eu falo o seguinte, gente, a gente está na época, assim, de ouro do ano. A gente sabe que janeiro e fevereiro são meses em baixo. Quem já tem, no mínimo um ano, sabe o que eu estou falando. Janeiro e fevereiro, a gente vai ouvir mais objeções de não, vamos esperar passar o carnaval. Não, é porque eu estou de férias. A gente sabe disso. Então, se tem um momento que eu chamo de sprint, do dia 20 de novembro ao dia 20 de dezembro, é o momento para você construir um orçamento, uma reserva, para você começar o ano bem. Ah, Thiago, janeiro e fevereiro vocês não vendem? Vendemos. Mas eu vou trazer um número muito simples para vocês. Se por dia, tá? Vou trazer um número redondo. Nós investimos, sei lá, R$1.000 em tráfego pago, janeiro e fevereiro, o que eu tenho que fazer? 1.500, 1.450, 1.600. Eu preciso que mais pessoas vejam a nossa publicação, vejam a nossa publicidade, para que eu possa encontrar mais otários. Então, se tem um momento que vale a pena agir, é agora. Por quê? A gente sabe que muitas pessoas recebem 13º, a gente sabe que muitos servidores públicos do alto escalão de Brasília recebem 14º, muitas empresas compartilham, né, entregam participação de lucro. Então, as pessoas meio que já estão nessa expectativa de construir um ano bacana. E quando se constrói em 2026 legal? Agora. Não é esperando o calendário virar. Não é esperar hoje, não, é agora. Então, do dia 20, né, até o dia 20 de dezembro, eu costumo falar, nós vendemos o ano todo, tá? Mas eu costumo dizer que é um momento dourado, é um momento que as pessoas estão mais abertas, é um momento que elas deram duro o ano todo, então começa uma certa, eu vou desacelerar, então elas estão mais receptivas. Era isso que eu queria contribuir com vocês, era isso que de alguma forma eu queria trazer para vocês, tá? Um conteúdo prático, um conteúdo pragmático, não de alguém que leu alguma coisa, não de alguém que estudou alguma coisa, mas de alguém que vive isso na prática. O meu negócio é uma empresa de terapeutas, para trabalhar comigo tem que ser terapeuta, e é uma empresa que serve outros terapeutas. Então, não sei se alguém tem alguma pergunta, né, Eliana, que queira fazer, que queira... Fica à vontade aí, gente, o microfone está aberto. Ô, Thiago, quando tu fala em investir em tráfego pago, né? E como tu trabalha com o Instagram, tu te refere a impulsionar através do Instagram ou investir em Google Ads, esse tipo de publicidade? Excelente pergunta, Adriana. Eu, particularmente, deve ter uns 7 anos, 8 anos que eu não invisto nenhum centavo em Google. Por quê? Eu quero explicar para vocês o porquê. Porque high ticket não é sobre buscar clientes, é sobre selecionar. Quando eu trago uma pessoa do Instagram, eu consigo olhar o perfil dela e saber se ela tem o que eu busco num paciente, num cliente. Então, por que vender no Instagram? Porque uma pessoa que chega do Google, eu não tenho referências nenhuma sobre ela. E a gente não está aqui para aceitar qualquer pessoa. A gente está aqui para poder selecionar quem me interessa como cliente. A gente está aqui para pensar também como empresário. Então, 100% do trabalho que nós fazemos é 100% pelo Instagram. Para quê? Para seguir esse princípio. Né? Não é só simplesmente... A Adriana fez uma pergunta muito interessante. Eu vou dar uma volta e vou voltar para cá. Gente, o mercado terapêutico hoje está dividido em dois. O terapeuta. Clínico geral, faz de tudo um pouco, generalista, né? É aquele terapeuta que basta ter R$300 que você faz a sessão com ele. Ele não tem posicionamento, ele não escolhe nada, ele aceita tudo. É muito similar ao médico plantonista. É muito similar ao médico que fica no plantão, lá na emergência. Tá? O médico que está na emergência, o plantonista, quanto que ele recebe? A média. A maioria das pessoas recebe. Então, ele não escolhe o paciente. Ele vende a hora para o hospital, porque todo mundo vende, nem que seja a hora para o governo, mas todos nós vendemos. Então, ele vende a hora dele para o hospital, né, a diária dele, o turno dele, o plantão dele para o hospital, e ele vai atender 30, 40, 50 pessoas. Já viu o plantonista médico que está lá na emergência enriquecer? Não. Então, hoje o mercado ele é 95% feito de plantonista. Aquele terapeuta, basta ter 300, 350, 400 reais que ele te atende. Ele não escolhe, ele aceita. E qual é o meu papel aqui nessa manhã?
acender uma fagulha de te ensinar a ser, por exemplo, o que eu chamo de um cirurgião renal. Cirurgião renal, ele escolhe quem ele quer como paciente, quem ele vai operar, quem ele não vai. Cirurgião renal não trabalha com agenda lotada. Pega os ganhos de um clínico geral que está lá no médico, no hospital, emergência, e pega a vida de um cirurgião clínico, de um cirurgião renal. Qual dos dois tem mais tempo para a família? Qual dos dois tem mais tempo para investir na carreira? Qual dos dois goza, desfruta de uma saúde emocional melhor? Qual dos dois consegue ter tempo mais para si? O cirurgião renal. Por quê? Porque ele escolhe quem ele vai atender, quem ele não vai. E o objetivo da minha manhã é ajudar vocês a olhar para esses dois cenários. Quem eu estou sendo e para onde eu quero ir. O meu papel é que vocês possam escolher quem você atende e quem você não atende. Para quê? Para que você seja percebida não mais como uma generalista, como uma clínico geral, mas sim por uma cirurgiã renal. Então, o objetivo, Adriana, de trabalhar somente com tráfego pago no Instagram é para quê? Porque eu ajudo o meu cliente a definir quem ele quer. O Otávio. Lembra do Otávio? Tiago, o que me interessa são Otávios. Oitavo exemplo. Eu quero ajudar brasileiros que se deram muito bem morando fora do Brasil, mas estão definhando emocionalmente devido à cultura, devido à ausência da família de quem ele ama. Isso aqui é um posicionamento. Brasileiros que venceram na vida em outros países, tô dando uma dica, só não pega quem não quer. Como é que eu miro em pessoas para poder cobrar em dólar, cobrar em euro? Ó, tô dando a dica aqui, tá passando. Então, Thiago, eu quero, esse aqui eu vou chamar de Gustavo. Então, a partir do momento que você definiu o teu Otávio, que você definiu o teu Gustavo, qual é o meu papel, Adriana? Ajudar você a encontrar Gustavos, Fernandas, Marias e Otávio lá no Instagram. Então, fica muito mais fácil você identificar quem é Otávio, quem é Gustavo pelo Instagram, do que uma pessoa que simplesmente chega pelo Google e você não tem referência nenhuma sobre ela. E às vezes você vai para uma reunião e só vai perder tempo. Você vai falar do seu trabalho e só vai perder tempo. Por quê? Porque essa pessoa não foi minimamente qualificada. Te respondi? Sim, com certeza. Legal? Legal. Clarice, Ivete, Daniela, Cleide, Sandra, Nilce, pode fazer pergunta, gente. Quem quiser... Para a gente definir assim, o que a gente resolve, no caso, nós apanhamos assim, por exemplo, o que eu já tenho feito, que está sendo mais recorrente, as soluções mais recorrentes para eu escolher. Sandra, primeiramente, obrigado por perguntar e por estar aqui com a gente, tá? Eu gosto de ir para um outro caminho, porque muitas vezes as pessoas que estão te procurando, muitas vezes o que está sendo recorrente não é prazeroso para você. Eu tenho relatos de muitos colegas que falam, Thiago, eu trabalho com depressão e pensamento suicida, mas na boa, isso está afetando a minha saúde mental. Atender 20 pessoas por dia, sim? 15 pessoas por dia, sim? Gente, será que nós fomos criados para viver nesse tipo de vida? Então, o meu padrão, o meu parâmetro para definir a queixa, que é o segundo P, né, que é o problema do posicionamento, é o que me dá prazer? O que eu faria ainda que não fosse pago? Qual é um problema que eu resolvo com excelência, mas que me dá prazer? Sai pelos poros. Por exemplo, tem gente que fala para mim assim, cara, o Thiago vende que a gente nem percebe, ele tem muita facilidade para isso, é dom. Eu falo, gente, dom nada. Eu fui gago até os 12 anos de idade. Né, eu tive, na minha infância, eu morei na vida toda no subúrbio do Rio de Janeiro, e com 12 anos de idade eu vi meu pai cheirar cocaína na frente dos meus amigos. Imagina o trauma que isso traz. Não por não só ver o meu herói fazendo isso, mas ver que os meus amigos também viram. Isso me causou, assim, uma gagueira, enfim, absurda. Né? Então, mas fica tranquilo, foi muito bem resolvido. Quando eu vi meu pai deitado num caixão, falei, pai, vai em paz, que com aquilo que você tinha, você fez o seu melhor. Então, o que eu quero falar para vocês? Então, eu gosto muito de escolher não por uma coisa que eu não acredito também, tá, Sandra? Eu respeito. Se a dor que eu vivi foi abandono, eu tenho que trabalhar com abandono. Eu fui gago, eu tenho que ajudar as pessoas a se comunicarem melhor? Não. Eu não acredito muito nessa linha. Respeito. Pra caramba. Mas eu gosto de olhar para uma queixa que eu tenha prazer em trabalhar. Eu gosto de mirar numa queixa que eu percebo que eu faço com muita naturalidade e, óbvio, faço com excelência e me traz muito prazer. Então, nesse momento, eu gosto de ser um pouco hedonista, sabe? Eu gosto muito que o terapeuta escolha uma queixa que ele tenha prazer, que seja, amanhã tem que atender fulano, que saco, né? Eu chamo da síndrome do fantástico, que é fantástico, amanhã começa tudo de novo. Não, eu tô aqui no domingo com vocês, eu tenho prazer de trabalhar com terapeutas, eu gosto, né, da nossa gente, foi a profissão que eu escolhi, e isso para mim é prazeroso. Então,
Por isso que vocês não veem aqui a energia baixar. Mas, direcionando você, eu olharia para dentro e me perguntaria, de tantas as queixas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, vazio existencial, de tudo isso, cara, o que eu tenho prazer em trabalhar? O que seria uma coisa que, se eu tivesse 3 pessoas, 2 pessoas por dia, para fazer, para ajudar, eu faria o resto da minha vida feliz? Eu iria por esse caminho. E você precisando de ajuda para poder definir isso, conta comigo. Te respondi? Sim, obrigada. Legal. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, não só sobre isso, mas o que sentiu vontade, sobre a minha história, sobre pessoas que eu já atendi, sobre tráfego pago, sobre posicionamento, sobre imagem arquetípica, fica à vontade. Ninguém vai morder não, né, Eliana? Tu sabe, Tiago, que é um desafio pra gente, um terapeuta, eu falar de mim, né, e talvez as outras moças do grupo também se identifiquem, essa coisa, tipo assim, né, fazer, como é que é? Eu até notei, tu falasse, quer vender para pobre, pareça pobre, quer vender para rico, se pareça com rico, com uma pessoa de alto padrão, de classe, né? Isso pra gente às vezes é um desafio, porque no primeiro momento, por tudo que a gente aprendeu como terapeuta e como a gente ensina para os nossos clientes como terapeuta, é tipo assim, vencer essa barreira interna, né? Como assim? Eu ainda não sou essa pessoa rica de alta classe, mas eu já tenho que me comportar como ela para ser ela, né? Isso realmente é um desafio, acho que não só para terapeuta, para qualquer pessoa, mas talvez para nossa classe terapeuta seja até maior, porque a gente sabe que está lidando com crenças limitantes nossas, mas uma coisa é tu ensinar outra pessoa a vencer as crenças limitantes, outra coisa é tu estar te ensinando a vencer isso, né? É um desafio bem instigante e grande. Vamos falar sobre isso? Vamos. O meu primeiro acompanhamento que eu vendi, foram 12 encontros, 1.297. E eu aprendi que, na verdade, deixa eu contar uma história para vocês que possivelmente a maioria de vocês já conhecem. E se não conhece, finge que não conhece, tá tudo bem, tá? Mas eu quero trazer uma coisa aqui que vai enriquecer muito sobre isso. Adriana, esses são os temas que eu mais gosto de falar. Uma vez um menino tirou para poder ficar uma tarde com o pai, e eles tinham uma casa de campo. Nesse campo tinha um lago, tinha muita natureza, tinha barco, tinha tudo isso. E o pai acordou cedo e falou, filhão, vamos pescar, que hoje nós vamos caçar o nosso próprio almoço. E o pai foi lá, cavou buraco, pegou minhoca, se preparou e foi pro barco, pegou todo o material de pesca dele. E a criança muito feliz, né? Nossa, vou pescar com meu pai, nós vamos pegar a nossa própria comida, aquele instinto, né, primitivo, uhul, né? Energia masculina, vamos lá, vamos fazer acontecer. E aí, o pai estava lá contando um montão de história pro filho, chegou um momento que a varinha de pescar tremeu e quase afundou, quase quebrou, quando ele puxou, veio um peixe bem grande. E ele viu para aquele peixe imenso e falou, nossa, meu pai é um herói, olha o tamanho desse peixe e tudo. E o pai lá, de uma forma muito sensata, muito séria, muito sóbria, pegou o peixe e devolveu para a água. Aí o menino falou, ué, não entendi. Ele pegou um peixe grande e, já sei, meu pai é muito bom, ele quer pegar um peixe ainda maior para a gente se esbaldar de tanta carne. E aí, beleza, aí, cara, dito e feito, foi lá e, pum, fisgou um peixe muito maior, um peixe grande. E aí ele falou, nossa, pai, que incrível, você é meu herói, você faz tudo acontecer. E o pai, com aquela serenidade, com aquele ar de sabedoria, foi lá, tirou o peixe do anzol e devolveu. E o menino começou a ficar meio, não tô entendendo nada, igual vocês, né? E aí ele pegou, bateu um peixe pequeno, um peixe pequenininho, sabe? Foi lá, a vara mal tremeu, ele foi lá e separou e colocou no balde com todo carinho. E assim foi, durante toda a manhã, né? Os peixes grandes ele devolvia pro lago, pro rio, e os peixes pequenos ele guardava com todo zelo e todo carinho. Até que o balde já estava com uma quantidade bem razoável de peixe, era só 2 pessoas, né? E ele falou, vamos para casa, vamos limpar esses peixes, a gente vai comer um peixinho maravilhoso a tarde toda, só nós 2. E o filho estava com um certo desapontamento notório no rosto, e ele estava encucado. Por que os grandes ele devolveu, os pequenos ele ficou? Não faz sentido. E até que chegou uma hora que o pai percebeu essa certa inquietação do filho, né? E ele falou, você deve estar muito curioso, né, menino? Em saber por que os grandes o papai devolveu e os pequenos você ficou. Falou, claro, pai, eu não estou entendendo, porque não era melhor fazer um peixe grandão, né, mais bonito, com mais carne, né? A gente poderia fazer na brasa, fazer frito. E o pai, com aquele ar de sabedoria, com aquele ar de uma pessoa que já passou mais tempo pela vida, que já aprendeu muito mais com a vida, falou, filho, o papai guardou os pequenos e jogou fora e devolveu os grandes por um simples motivo. A minha frigideira é pequena. E quando estudou-se sobre aquele pai, ele fazia aquilo por quê? Porque a frigideira da mãe dele também era pequena. E quando estudou sobre a mãe, foi descobrir-se o quê? Que a avó, morando num local muito simples, não tinha dinheiro para comprar frigideira grande, e ela usava as pequenininhas para poder fritar coisas pequenas. Aonde que eu quero chegar, Adriana? O rio é a vida, tem todo tipo de peixe. Algumas pessoas vão ficar felizes com peixes pequenos, outros vão ficar felizes com peixes grandes.
O que cabe a gente? Aumentar a nossa frigideira. E o que é a frigideira? Merecimento. Eu já conversei com muitas pessoas que eu confrontava elas. Será que você se sente merecedora de atender 5 pessoas por semana e fazer 30 mil reais por mês? Será que você vai se sentir em paz de poder atender somente uma pessoa por semana, por dia? Talvez você vai ter aquele sentimento de que, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou desperdiçando. São tantas horas da manhã, eu estou aqui deitado, o mundo está acontecendo e eu preciso estar correndo. Será que eu me sinto merecedora de falar, olha, hoje eu atendo uma pessoa por dia, a metade do meu dia eu dedico para cuidar de quem eu amo, para poder cuidar de mim e investir no meu negócio? Será que eu tenho... Ou talvez o que me ensinaram é dinheiro só vem através de correria, labuta, trabalho duro, abandonando filho, abandonando casamento, abandonando quem eu amo, abandonando saúde, porque se não for assim, o dinheiro não vem. Eu precisei fazer essa análise lá atrás. E eu entendi que a minha programação era minha mãe dizendo, filho meu, 8 horas está saindo de casa, 7 horas está no trabalho, 8 horas no trabalho, e 5 horas, 6 horas o homem está em casa para estar com a sua família. Eu tive que desconstruir que sábado e domingo é uma convenção. Pode trabalhar sábado, mas você pode tirar folga segunda, terça, quarta, quinta também. É uma convenção, não está na Constituição que não pode trabalhar sábado e domingo. Não está na Constituição que você não possa fazer do teu sábado e domingo, segunda, terça e quarta. Então, muita coisa eu precisei desconstruir aqui. Por quê? Porque aquilo que eu vi na minha casa foi a lei da sobrevivência. Para ter o pouco, para ter as contas pagas, a gente precisava de trabalhar muito duro. Então, eu carrego para mim esse aprendizado, que é o quê? Agenda lotada. Eu tenho que atender muita gente, eu tenho que fazer a diferença na vida de muita gente para isso justificar 20, 30, 40, 100 mil na minha conta. Porque se não for justificável através de um trabalho insano e que de preferência me coloca o pezinho no burnout, no esgotamento, como é que eu vou justificar para mim tanto dinheiro? Então eu preciso fugir dos clientes certos. Eu preciso de uma agenda lotada. Eu preciso praticar o autoabandono, que eu cuido de todo mundo, mas um dia eu vejo isso, sendo que não tem um dia no calendário. Tiago, então o que na sua opinião eu preciso fazer? Olhar para dentro. Sondar o meu coração. Será que eu acredito? Será que talvez eu não acredito que eu só vou chegar no nível de 30, 40, 50 mil por mês quando eu tenho que ajudar muita gente? Eu preciso fazer a diferença na vida de muita gente. Senão, não justifica eu receber tanto. Não faz sentido uma pessoa me pagar 10, 15, 20, 30 mil, 50 mil por um acompanhamento. Se eu não me sinto merecedor disso, se eu vejo isso de fato errado, se eu acredito que eu estou explorando aquela pessoa, o que vai chegar para mim? Por que a vida vai me trazer esse tipo de pessoa? Se eu acredito que para que eu possa me alimentar tem que ser de grão em grão, para que as toneladas vão aparecer para minha vida? Então, eu sou um grande questionador, tá, Adriana? Não dos outros, mas da minha vida. Eu estou sempre questionando isso. E eu acredito para que o melhor caminho para onde a gente consegue mudar as nossas próprias crenças é questionando a maneira com que eu vivo. Será que eu preciso mesmo atender 10 pessoas no dia? Onde é que está escrito na Constituição Federal que eu só posso cobrar R$500 por uma sessão, R$80 por uma sessão? Será que eu não posso perguntar quem são as pessoas que já pagam alto? Quem são as pessoas que já estão acostumadas a investir alto? Por que eu não posso me capacitar? Por que eu não posso me desenvolver para ser treinado para atingir esse tipo de público? Mas muitos terapeutas, quando a gente entra nesse assunto, se sentem mal. Dá um certo tipo de desconforto falar sobre isso, porque acreditam que, de alguma forma, tem que ser Madre Teresa de Calcutá. Isso é uma coisa muito comum no nosso meio. Eu tenho um vídeo que é um deboche, onde eu falo psicologia por amor. Psicologia por amor. Mas tu paga o CRP com o quê? Psicologia por amor. A sala que você aluga, você paga com o quê? Psicologia por amor. Quando você precisa fazer uma atualização, investir no seu trabalho, você paga com o quê? Psicologia por amor. Entendi. Quando você quer fazer uma viagem, quando você quer fazer alguma coisa legal para tua família, você paga com o quê? Que papo é esse de psicologia por amor? De onde que vem isso, cara? Eu entendo que sim, a coisa principal que tem que regir o nosso trabalho é sim o amor pelo outro. Mas você não paga o seu cartão de crédito com amor. Pelo menos até onde eu sei, a Mastercard, a American Express ainda não aceita, né? Então, eu preciso mudar esse diálogo interno. Sabe, não há nenhum tipo de demérito. Na verdade, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu comecei a atender esse público, quando eu comecei a mirar o meu trabalho para públicos diferenciados, alguns eu nem posso falar devido a contrato, inclusive pessoas famosas, tá, que eu atendo, eu comecei a ver que o quanto... Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, mas eu quero que vocês coloquem aspas no que eu vou falar, porque justifica, tá? Quando eu falo pobre, eu já fui pobre, gente. Quando eu falo pobre, eu já fui pobre de estudar escola pública, eu não nasci no Leblon, tá? Quando eu falo pobre, eu estou falando de mentalidade. Eu estou falando de um espírito de escassez. Eu estou falando de pobreza de espírito, ok?
Então, quando eu falar isso, eu não estou falando para uma pessoa, eu não estou falando para uma região, eu não estou falando para um CPF, eu não estou falando para um CNPJ, eu estou falando para uma mentalidade. Eu falo para os meus alunos, gente, vender para pobre é uma desgraça. Por quê? Porque é o que mais vai te sugar e o que menos vai te valorizar. É o que mais vai exigir de você e é o que mais vai se vitimizar. É o que mais vai não querer mudar o outro. Quando você atende para públicos de alto ticket, essas pessoas não querem mudar o marido, o filho, a esposa, a amante, o vizinho, o cunhado, não. Sabe o que eles me falam? Thiago, eu me pus nesse buraco. Eu só quero saber como eu não caio mais lá. Eu não quero mudar o outro. Você combina com aquela pessoa 9 horas, 8h45, ela já te manda uma mensagem, eu estou disponível. Não tem atraso. Não tem ficar remarcando. Ela honra a palavra dela. Então, é uma sessão leve. É muito mais gostoso atender esse público premium do que você atender pessoas que querem mudar o marido. Não, porque o meu marido que tinha que estar aqui. Não, porque é o meu marido quem tem que mudar. Mas você não muda o teu marido, só muda você. São pessoas que mais sugam. Por quê? Por causa do espírito, da pobreza. E de quem você vai receber indicação? Do mesmo tipo de público. Mas uma das coisas que mais me encantou no empreendedorismo eu anotaria, eu posso escolher quem eu quero e quem eu não quero como cliente. Eu não quero terapeuta que quer agenda lotada. Eu não quero terapeuta que quer uma agenda lotada com sessão de R$250. Eu quero pessoas que falam, Thiago, eu quero fazer diferença no mundo sim, mas tem que começar pela minha família, tá? Tem que começar pela minha casa. Senão, que diferença é essa que eu faço no mundo e minha casa tá um caos? Então, o meu trabalho não é para todo terapeuta, é para 5% do mercado. É para aquele terapeuta que quer alcançar esse público diferenciado sem agenda lotada. Legal? Prometi para vocês que a gente ia ficar aqui 1 hora, acabou passando um pouquinho, tá? Aqui eu vou encerrar minha fala e vou deixar para a Eliana concluir. E o que eu quero falar para vocês? Vocês que têm interesse, tá? Eu quero presentear vocês no dia de hoje, ainda com isso. Thiago, olhei para o meu Instagram e estou vendo que a imagem que está lá não me representa. Pode ser melhor. Thiago, eu vi que está muito vago lá. Eu vi que quem chega não entende para quem é o meu trabalho, não entende qual é o problema que eu sou especialista em resolver. Thiago, não entende qual é o meu diferencial, o que eu carrego comigo. Eu gostaria da sua ajuda. Vai lá no link do meu Instagram, tá? Vou colocar aqui na tela mais uma vez para vocês saberem qual é o Instagram, para vocês procurarem lá. Aqui, tá? O Thiago P. Gomes, tá? O Thiago P. Gomes, tá? Vocês vão clicar lá no link, tá? Vai ter aqui, conheça a nossa metodologia. É um Google formulário, não precisa mais do que 2 minutos para poder preencher, tá? Eu fiz aqui para vocês poderem visualizar e visitar. E vai ser uma honra poder direcionar vocês, ajudar vocês a entrar nesse momento dourado, mágico do ano, que é esse final de dezembro, final de novembro e início de dezembro. Eu acredito que tem muita coisa boa. Muitas pessoas querem começar o ano de uma forma diferente, tá? Muitas pessoas querem começar 2026 de uma forma diferente, mas muitas vezes não estão te encontrando. Elas olham para o teu trabalho e veem que você faz de tudo um pouco. Muitas pessoas estão buscando por especialistas, né? Se eu sei que uma pessoa que eu amo está com câncer, eu não vou procurar um clínico geral, vou procurar um oncologista. Mas elas não, muitas vezes, eu falo o seguinte, muitos colegas estão brincando de pique-esconde com o cliente ideal dele. As pessoas não entendem o que você faz. Né? O que é criança interior ferida para um advogado? Né? O que é as pessoas não entendem o terapeutiês. Então, preenche lá, tá? E até o final do dia eu quero mandar para vocês aí um direcionamento para poder ajudar vocês e a gente fazer um trabalho bem assertivo. Tá bom? E por aqui eu fico. Eliana. Bom, primeiro quero agradecer muito, né, Thiago? O pessoal acabou de testemunhar aquilo que eu falei no início, na introdução ali, vocês testemunharam o grau de generosidade do Thiago, ficou aqui com a gente 1 hora inteira adicional àquilo que havia prometido para nós de aula, né? Nós estamos, vamos dizer assim, na extensão do segundo tempo já, há mais de hora. Então, a generosidade e a abundância com que o Thiago faz a entrega dele é essa, né? Para qualquer solicitação, realmente, eu estou sendo acompanhada pelo Thiago, qualquer solicitação, ele entrega o todo dele, né, Thiago? Então, agradeço muito, assim, por toda a riqueza que você trouxe. Eu espero que seja de grande ajuda, utilidade, né, para todo mundo que está junto aí até aqui. Me parece que, acho que 1 ou 2 pessoas só que saíram, acho que provavelmente tiveram que sair no horário certo, né, mas acho que a maioria das pessoas que começaram essa aula estão aqui, é sinal de que realmente tem um valor, né, para essas pessoas que estão aqui. E agora tem mais uma participante aqui também, ótimo. Ah, que legal. Tá bom, gente, gratidão pela presença, né, espero aí que a gente possa ainda ter muita interação e partilhar muita coisa bacana junto, tá bom? Gratidão, Thiago, por mais essa contribuição tua. Eu que agradeço, um excelente domingo pra gente, o que vocês precisarem, conte conosco. Obrigada. Tá bom? Um grande abraço para vocês, bom domingo, aguardo a mensagem de vocês.
Uhum.